O primeiro livro de Adão e Eva. O conflito de Adão e Eva com Satanás. Ao terceiro dia, Deus plantou o jardim a leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao nascente, não se acha nada além de água, que circunda o mundo inteiro, e alcança os limites do céu. E ao norte do jardim há um mar de água, claro e puro ao paladar, como nada se iguala, de maneira que, através de sua transparência, pode-se olhar para as profundezas da terra. E quando um homem lava-se nela, torna-se limpo por sua limpidez e branco por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro. E Deus criou este mar de seu próprio agrado, pois ele sabia o que seria do homem que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim, por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra, dentre os quais morreriam os justos cujas almas Deus faria ressurgir no último dia, quando então voltariam à sua carne, banhar-se-iam na água do mar, e todos se arrependeriam de seus pecados. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não colocou na fronteira norte, para que não se aproximasse do mar de água, e ele e Eva se lavassem nele, e se tornassem limpos de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, novamente, quando ao lado sul do jardim, não agradava a Deus permitir Adão lá habitar, pois, quando o vento soprasse do norte, traria no lado sul, o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Por isso Deus não colocou Adão ali para que não aspirasse o doce aroma daquelas árvores, esquecendo sua desobediência e encontrando alívio ao se deliciar com o aroma das árvores, e assim se limpasse da sua desobediência. Novamente, também porque Deus é misericórdia e de grande piedade, e governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe, Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa. E Deus ordenou-lhe que ali habitasse numa caverna dentro da rocha, a caverna dos tesouros, abaixo do jardim. Mas quando nosso pai Adão e Eva saíram do jardim, palmilharam o chão com seus pés sem saber por onde caminhavam. E quando chegaram à abertura dos portões do jardim e viram a terra vasta estendendo-se diante deles, coberta de pedras grandes e pequenas, e de areia, tiveram medo e tremeram, e prostraram-se com suas faces no chão, acometidos pelo medo, e jaziam como mortos. Porque haviam estado até então na terra do jardim, belamente plantada com toda a espécies de árvores, e agora se viam numa terra estranha que não conheciam e nunca tinham visto. E porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa, e não tinham o coração voltado para coisas terrenas. Por isso Deus teve piedade deles, e quando eles viu caídos defronte ao portão do jardim, enviou sua palavra ao pai Adão e a Eva, ergueu-os de sua prostração. Deus disse a Adão: Eu ordenei os dias e os anos nesta terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprirem os dias e os anos, então eu enviarei a palavra que te criou, e a qual tu desobedeceste, a palavra que te fez sair do jardim e que te ergueu quando tu estavas caído. Sim, a palavra que te salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Mas ao ouvir estas palavras de Deus, acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado, pois Adão estava pensando que haveria somente 5 dias e meio para ele, até o fim do mundo. E Adão chorou e suplicou a Deus que lhe explicasse isto. Então Deus, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que estes eram 5.500 anos, e como viria para salvá-lo e a sua descendência. Mas Deus fizera antes disso esta aliança com nosso pai Adão, nos mesmos termos, quando ele saiu do jardim e se encontrava junto à árvore da qual Eva tomara do fruto e lhe o dera comer. Porquanto, ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Deus então havia mudado sua aparência para uma outra forma e como ela ressecara. E aproximando-se dela Adão teve medo, tremeu e caiu, mas Deus, em sua misericórdia, ergueu-o, e então fez esta aliança com ele. E, novamente, quando Adão estava junto ao portão do jardim e viu o querubim, com uma espada de fogo fulgurante na mão, encolerizar-se e fitá-lo com desagrado, tanto ele quanto Eva ficaram com medo dele e pensaram que ele tencionava matá-los. Assim eles prostraram-se e tremeram de medo. Mas ele apiedou-se deles e mostrou-lhes misericórdia, e, voltando-se, subiu ao céu e suplicou ao Senhor, e disse: Senhor, vós me enviastes para guardar o portão do jardim com uma espada de fogo.
Mas quando vossos servos Adão e Eva viram-me, prostraram-se e ficaram como mortos. O meu Senhor, que devemos fazer com vossos servos? Então Deus apiedou-se deles e mostrou-lhes misericórdia, e enviou seu anjo para guardar o jardim. E a palavra do Senhor veio a Adão e Eva e ergueu-os. E o Senhor disse a Adão: Eu te disse que ao final dos 5 dias e meio eu enviaria minha palavra e salvar-te-ia. Fortalece, pois, teu coração, e habita na caverna dos tesouros, da qual eu te falei antes. E quando Adão ouviu esta palavra de Deus, ele foi consolado pelo que Deus lhe tinha dito, pois ele lhe dissera: corno salvaria. Mas Adão e Eva choraram por terem de sair do jardim, a sua primeira habitação. E, certamente, quando Adão olhou para sua carne, que estava alterada, chorou amargamente, ele e Eva, pelo que haviam feito. E eles caminharam e desceram docilmente para a caverna dos tesouros. E ao chegarem, Adão lamentou-se e disse a Eva: Olha para esta caverna que será nossa prisão neste mundo, é um lugar de castigo. Que é isto comparado com o jardim? Que é esta estreiteza comparada com o espaço do outro? Que é esta rocha ao lado destas grutas? Que são as trevas desta caverna comparada à luz do jardim? Que é esta lápide de rocha suspensa para nos abrigar comparada à misericórdia do Senhor que nos acolhia? Que é o solo desta caverna comparado à terra do jardim? Esta terra, coberta de pedras, e aquela plantada a cor deliciosas árvores frutíferas. E Adão disse a Eva: Olha para teus olhos e para os meus, que dantes viam anjos no céu louvando, e eles, também, sem cessar. Mas agora nós não vemos como víamos, nossos olhos são de carne, não podem ver da mesma maneira como viam antes. Adão disse novamente a Eva: Que é nosso corpo hoje comparado ao que era em dias passados, quando habitávamos no jardim? Após isso, Adão não gostou de ter de entrar na caverna, sob a rocha suspensa, nem entraria nela jamais por vontade própria. Mas curvou-se às ordens de Deus, e disse a si mesmo: A não ser que eu entre na caverna, serei novamente um desobediente. Então Adão e Eva entraram na caverna e permaneceram em pé orando, em sua própria língua, desconhecida para nós, mas que eles bem conheciam. E enquanto oravam, Adão ergueu os olhos e viu acima de sua cabeça a rocha e teto da caverna que o cobria, de maneira que não podia ver nem o céu nem as criaturas de Deus. Então ele chorou e golpeou pesadamente seu peito até que caiu e ficou como morto. E Eva sentou-se chorando, pois acreditava que ele estivesse morto. Então ela ergueu-se, estendeu suas mãos a Deus, pedindo-lhe misericórdia e piedade, e disse: Ó Deus, perdoai-me o meu pecado, o pecado que eu cometi, e não o volteis contra mim. Pois fui eu quem provocou a queda de vosso servo, do jardim para este lugar perdido, da luz para esta escuridão, e da morada da alegria para esta prisão. Ó Deus, olhai para este vosso servo assim caído e ressuscitai-o de sua morte, para que ele possa lamentar-se e arrepender-se de sua desobediência cometida através de mim. Não levei sua alma desta vez, mas deixai-o viver para que ele possa expiar sua culpa segundo a medida de seu arrependimento, e fazer vossa vontade, antes de sua morte. Mas se vós não o ressuscitardes, então, ó Deus, levai minha própria alma, para que eu esteja com ele, e não me deixeis neste antro só e abandonada, pois eu não suportaria ficar só neste mundo, mas com ele somente. Pois vós, ó Deus, fizeste cair uma sonolência sobre ele, e tomaste um osso de seu lado, e restauraste a carne em seu lugar, por vosso poder divino. E vós me tomaste, o osso, e me fizeste uma mulher, luminosa como ele, com coração, razão e fala, de carne como ele mesmo, e vós me fizeste à semelhança de seu semblante, por vossa misericórdia e poder. Ah Senhor, eu e ele somos um, e vós, ó Deus, sois o nosso Criador, vós sois aquele que nos fez a ambos no mesmo dia. Portanto, ó Deus, dai-lhe vida, para que ele possa estar comigo nesta terra estranha, enquanto nós morarmos nela por causa de nossa desobediência. Mas se vós não quiserdes dar-lhe vida, então levai a mim, até a mim, como ele, para que nós dois possamos morrer da mesma maneira. E Eva chorou amargamente, e caiu sobre nosso pai Adão, por causa de sua grande tristeza. Mas Deus olhou para eles, pois eles se haviam matado pelo grande pesar. Mas ele queria ressuscitá-los e consolá-los. Portanto enviou-lhes sua palavra a fim de que eles ficassem de pé e fossem ressuscitados imediatamente.
E o Senhor disse a Adão e Eva: desobedecestes por vossa livre vontade, até que saístes do jardim no qual eu vos havia colocado. Por vossa própria e livre vontade desobedecestes por causa de vosso desejo de divindade, grandiosidade e condição sublime, tal qual eu tenho, assim eu vos privei da natureza luminosa na qual estáveis então, e vos fiz sair do jardim para esta terra rude e cheia de sofrimento. Se ao menos não tivesseis desobedecido ao meu mandamento e tivesseis guardado minha lei, e não tivesseis comido do fruto da árvore, da qual eu vos disse que não vos aproximasseis. E havia árvores frutíferas no jardim melhores que aquela. Mas o maldoso Satã, que não se manteve em sua primitiva condição nem conservou sua fé, nele não havia boa intenção em relação a mim, embora eu o tivesse criado, ainda assim me desprezou e buscou a divindade, de modo que eu a tirei do céu para baixo. Ele foi quem fez a árvore parecer agradável a vossos olhos, até que comestes dela, obedecendo-lhe. Assim desobedecestes a meu mandamento, e portanto, eu fiz cair sobre vós todas essas tristezas. Pois eu sou Deus o Criador, aquele que quando criou as criaturas, não tenciona destruí-las. Mas depois de terem provocado grandemente minha ira, eu as puni com castigos atrozes, para que se arrependessem. Mas, se, ao contrário, elas ainda se mantiverem firmes em sua desobediência, serão amaldiçoadas para sempre. Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Deus, choraram e soluçaram ainda mais, mas fortaleceram seu coração em Deus, porque agora sentiam que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe, e por esta mesma razão choraram diante dele, e buscaram sua misericórdia. Então Deus apiedou deles, e disse a Adão: eu fiz minha aliança contigo, e não voltarei atrás, nem permitirei que retornes ao jardim, até que minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. Então Adão disse a Deus: Senhor, vós nos criastes, nos fizestes aptos a estar no jardim, e antes de eu desobedecer, vós fizestes todas as feras virem até mim, a fim de que eu as nomeasse. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada uma de acordo com vosso pensamento, e vós as fizestes todas submissas a mim. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci ao vosso mandamento, todas as feras levantar-se-ão contra mim e me devorarão, e a Eva vossa serva, e eliminarão nossa vida da face da terra. Suplico-vos, portanto, ó Deus, que, desde que vós nos fizeste sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitais que as feras nos causem mal. Quando o Senhor ouviu estas palavras de Adão, apiedou-se dele, e sentiu que ele dissera a verdade, que as feras do campo se levantariam e o devorariam, e Eva, porque ele, o Senhor, estava irado com os dois por causa de sua desobediência. Então Deus ordenou às feras, e aos pássaros, e a tudo, que se move sobre a terra, que viessem Adão e se afeiçoassem a ele, não o perturbassem, nem a Eva, nem ainda aos bons e justos dentre os de sua posteridade. Então as feras prestaram obediência a Adão, de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, com quem Deus estava irado. Esta não veio a Adão, junto com as feras. Então Adão chorou e disse: ó Deus, quando eu morava no jardim, e havia enlevo em nossos corações, víamos os anjos que cantavam louvores no céu, mas agora não os vemos mais. Ao entrarmos na caverna, toda a criação ocultou-se de nós. Então Deus, o Senhor, disse a Adão: quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa em ti, e por esta razão podias ver coisas muito distantes. Mas, após tua desobediência, a natureza luminosa foi-te retirada, e não te foi mais permitido ver coisas distantes, mas apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos, e segundo a capacidade da carne, pois esta é grosseira. Após ouvirem estas palavras de Deus, Adão e Eva seguiram seu caminho louvando e adorando com o coração pesaroso. E Deus interrompeu a comunicação com eles. Então Adão e Eva deixaram a caverna dos tesouros e aproximaram-se do portão do jardim, e ali pararam a olhar para ele, e choraram por dele terem saído. E Adão e Eva partiram da frente do portão do jardim em direção ao sul, e encontraram ali a água que irrigava o jardim, a água da raiz da árvore da vida, e que se dividia em 4 rios que corriam pela terra. Então eles vieram e aproximaram-se desta água e olharam para ela, e viram que era a água que brotava da raiz da árvore da vida que estava no jardim.
E Adão chorou e gemeu e golpeou o seu peito por estar afastado do jardim, e disse a Eva: E por que tu trouxeste sobre mim, sobre ti mesma e sobre nossa descendência tantos flagelos e castigos? E Eva disse-lhe: Que foi que tu viste para chorar e falar-me assim? E disse ele a Eva: Não vês esta água que estava conosco no jardim e que irrigava as árvores do jardim, e de lá corria? E nós, quando estávamos no jardim, não nos importávamos com isto, mas desde que viemos para esta terra estranha, nós a amamos, e faremos uso dela para nosso corpo. Mas quando Eva ouviu dele essas palavras, chorou, e cheios de dor e gemendo, caíram na água, e ali teriam acabado consigo mesmos, a fim de nunca mais voltar a ver a criação, pois quando eles olharam para a obra da criação, sentiram que deviam pôr um fim a si mesmos. Então Deus, misericordioso e benevolente, olhou para eles assim caídos na água tão próximos da morte, e enviou um anjo que os tirou da água, e deitou-os na praia como mortos. Então o anjo subiu até Deus, foi bem-vindo, e disse: Ah Deus, vossas criaturas deram seu último suspiro. Então Deus enviou sua palavra a Adão e Eva e os ressuscitou de sua morte. E Adão disse, após haver sido ressuscitado: Ó Deus, enquanto estávamos no jardim nem nos importávamos com esta água nem dela necessitávamos, mas desde que viemos para esta terra não podemos passar sem ela. Então Deus disse a Adão: Enquanto estavas sob meu comando e eras um anjo luminoso, não conhecias esta água. Mas após teres desobedecido ao meu mandamento não podes passar sem água para lavar teu corpo e fazê-lo crescer, pois este é agora como das feras, e necessita de água. Quando Adão e Eva ouviram essas palavras de Deus, choraram um choro amargo. Adão suplicou a Deus que lhe permitisse voltar ao jardim e olhar para ele uma vez mais. Mas Deus disse a Adão: Eu te fiz uma promessa, quando esta promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e a tua descendência justa. E Deus parou de se comunicar com Adão. Então Adão e Eva sentiram-se queimando de sede, calor e tristeza. E Adão disse a Eva: Não devemos beber desta água mesmo se morrermos. Ó Eva, quando esta água penetrar em nossas entranhas, aumenta nossos castigos e os de nossos filhos que virão depois de nós. Adão e Eva abstiveram-se então da água, e não beberam nada, mas caminharam e entraram na caverna dos tesouros. Mas uma vez dentro dela Adão não podia ver Eva, ele apenas ouvia o ruído que ela fazia. Nem ela podia ver Adão, mas ouvia o ruído que ele fazia. Então Adão chorou em profundo sofrimento e golpeou o seu peito, erguendo-se disse a Eva: Onde estás? E ela lhe disse: Vê, eu estou nesta escuridão. Ele então lhe disse: Recorda-te da natureza luminosa na qual vivíamos enquanto habitávamos no jardim. Ó Eva, recorda-te da glória que repousava em nós no jardim. Ó Eva, recorda-te das árvores que faziam sombra sobre nós no jardim enquanto nos movíamos entre elas. Ó Eva, recorda-te de que, enquanto estávamos no jardim, não conhecíamos nem a noite nem o dia. Pensa na árvore da vida, de sob a qual brotava água, e que derramava brilho sobre nós. Recorda-te, ó Eva, da terra do jardim e da sua luminosidade. Pensa, pensa neste jardim onde não havia escuridão enquanto morávamos nele. Enquanto o que, tão logo chegamos a esta caverna dos tesouros, a escuridão envolveu-nos, tanto que não mais podemos ver-nos um ao outro, e todo o prazer desta vida chegou a um fim. Então Adão golpeou o seu peito, e também Eva, e eles prantearam a noite inteira até a aurora se aproximar, e eles lamentaram suspirando a noite longa em demasia. E Adão agrediu-se e jogou-se no chão da caverna, em amargo pesar, e por causa da escuridão, ali permaneceu como morto. Mas Eva ouviu o barulho que ele fez ao cair ao chão, e ela tateou à sua volta procurando e encontrou-o como um cadáver. Então ela ficou com medo, sem fala e permaneceu junto dele. Mas o Senhor misericordioso olhou para a morte de Adão e para o silêncio de Eva por causa do medo da escuridão. E a palavra de Deus chegou a Adão e ressuscitou-o de sua morte, e abriu a boca de Eva para que ela voltasse a falar. Então Adão ergueu-se na caverna e disse: Ah Deus, porque a luz nos deixou e a escuridão nos acometeu? Por que nos deixais nesta longa escuridão? Por que nos quereis assim castigar? E esta escuridão, ó Senhor, onde estava, antes de nos acometer? Ela é tamanha que não podemos ver um ao outro. Pois, enquanto estávamos no jardim, não vimos nem mesmo sabíamos o que é a escuridão.
e eu não fiquei oculto de Eva, nem ela ficou oculta de mim, até que agora ela não me pode ver, e nenhuma escuridão nos havia cometido antes, separando-nos um do outro. Mas ela e eu estávamos ambos numa única luz brilhante, eu a via e ela a mim. Mas agora, desde que entramos nesta caverna, a escuridão nos envolveu e nos separou, assim que eu não a vejo e ela não me vê a mim. Ah, Senhor, quereis então castigar-nos com esta escuridão? Então, quando Deus, que é misericordioso e cheio de piedade, ouviu a voz de Adão, lhe disse: Adão, enquanto o bom anjo foi obediente a mim, a luz brilhante repousava nele em suas hostes. Mas quando ele desobedeceu meu mandamento, eu o privei dessa natureza luminosa, e ele se tornou opaco. E quando ele estava nos céus, nos domínios de luz, ele não conhecia nada da escuridão. Mas ele desobedeceu, e eu o fiz cair do céu para a terra, e foi esta escuridão que lhe sobreveio. E sobre ti, ó Adão, enquanto em meu jardim obediente a mim, esta luz brilhante repousou também sobre ti. Mas quando eu soube de tua desobediência, privei-te desta luz brilhante. Ainda assim, por minha misericórdia não te transformei em escuridão, mas fiz teu corpo de carne, e sobre ele estendi esta pele a fim de que suporte o frio e calor. Tivesse eu permitido minha ira cair pesadamente sobre ti, serias destruído, e tivesse eu te transformado em escuridão, seria como se eu te matasse. Mas, em minha misericórdia, fiz-te como és. Quando tu desobedeceste ao meu mandamento, ó Adão, expulsei-te do jardim e te fiz chegar a esta terra, e ordenei-te habitar nesta caverna, e a escuridão caiu sobre ti, como caiu sobre aquele que desobedeceu ao meu mandamento. Neste caso, ó Adão, esta noite te enganou. A noite não há de durar para sempre, mas por 12 horas apenas, quando terminar, a luz do dia retornará. Não lamentes, portanto, nem te alteres, e não diga em teu coração que esta escuridão é longa e se arrasta devagar, e não digas em teu coração que eu te estou castigando com isto. Fortalece teu coração, não e tenhas medo. Esta escuridão não é castigo. Mas, ó Adão, eu fiz o dia e coloquei nele o sol para dar luz, a fim de que tu e teus filhos fizesseis o vosso trabalho. Pois eu sabia que tu irias pecar e desobedecer, e vir para esta terra. Ainda assim eu não te forçaria, nem seria duro contigo, nem te confinaria, nem te condenaria por tua queda, nem por tua saída da luz para a escuridão, nem mesmo por tua saída do jardim para esta terra. Pois eu te fiz de luz, e quis gerar de ti filhos de luz, semelhantes a ti. Mas um dia tu não guardaste meu mandamento, antes que eu terminasse a criação e abençoasse tudo nela. Então eu te dei um mandamento acerca da árvore, de não comeres dela. Mesmo assim eu sabia que Satã, que enganou-se a si próprio, também te enganaria. Assim eu te fiz saber, por meio da árvore, que não te aproximasses dele. E eu te disse para que não comesses do seu fruto, nem dele provasses, nem te sentasses debaixo dela. Não tivesse eu falado a ti, ó Adão, acerca da árvore, e te deixasse sem um aviso, e tu tivesses pecado, teria sido uma maldade de minha parte não te dar nenhum aviso, tu te voltarias e me culparias por isto. Mas eu te dei o mandamento e te preveni, e tu caíste. Assim, minhas criaturas não me podem culpar, porém a culpa recai sobre elas somente. E, ó Adão, eu fiz o dia para ti e para teus descendentes que virão depois de ti, para nele trabalharem e labutarem. E eu fiz a noite para eles descansarem nela do seu trabalho, e para os animais do campo saírem à noite e procurarem seu alimento. Porém, é pouca a escuridão que te resta agora, ó Adão, pois a luz do dia logo surgirá. Então Adão disse a Deus: ó Senhor, levai minha alma, e não me deixeis mais ver estas trevas, ou levai-me a algum lugar onde não haja escuridão. Mas Deus o Senhor disse a Adão: em verdade eu te digo, esta escuridão passará por ti todos os dias que determinei para ti até o cumprimento da minha aliança, quando então eu te salvarei e te levarei de novo para o jardim, para a morada de luz que tu almejas, onde não há escuridão. Eu o trarei a ele, ao reino do céu. Novamente Deus disse a Adão: toda esta miséria que acarretaste sobre ti por causa da tua desobediência não te libertará das mãos de Satã e ele não te salvará. Mas eu, sim, salvar-te-ei. Quando eu descer do céu e tomar-me carne da tua descendência, e tomar sobre mim a enfermidade da qual tu padeces, então a escuridão que caiu sobre ti nesta caverna virá sobre mim no túmulo, quando eu estiver na carne da tua descendência.
E eu, que sou eterno, estarei sujeito à contagem dos anos, dos tempos, dos meses e dos dias, e serei considerado como um dos filhos dos homens, para te salvar. E Deus parou de se comunicar com Adão. Então Adão e Eva choraram e entristeceram-se por causa das palavras que Deus lhes dissera, que eles não voltariam ao jardim até o cumprimento dos dias decretados para eles, mas principalmente por haver Deus dito que ele deveria sofrer para salvá-los. Depois disso Adão e Eva não pararam de orar e chorar na caverna até que a manhã desceu sobre eles. E ao ver a luz sendo-lhes devolvida, deixaram de ter medo e fortaleceram seus corações. Então Adão começou a sair da caverna. E quando chegou na boca da caverna, parou e voltou sua face em direção do leste, viu o sol levantar-se em raios brilhantes e sentiu o seu calor no seu corpo, teve medo dele e pensou em seu coração que esta chama vinha para castigá-lo. Ele chorou então, e golpeou seu peito, e prostrou-se com a face na terra, e fez seu pedido, dizendo: Ah, Senhor, não me castigueis, nem me destruais, nem tireis já minha vida da terra. Pois ele pensou que o sol era Deus. Já que enquanto estava no jardim e ouvia a voz de Deus e o som que ele fazia no jardim e o temia, Adão nunca vira a luz brilhante do sol, nem seu calor flamejante tocara seu corpo. Por isso ele ficou com medo do sol quando os seus raios ardentes o alcançaram. Ele pensou que com isto Deus tencionava castigá-lo todos os dias decretados para ele. Pois Adão também disse em seus pensamentos: já que Deus não nos castigou com escuridão, eis que ele fez esse sol nascer para castigar-nos queimando-nos com seu calor. Mas, enquanto ele assim pensava no seu coração, a palavra de Deus veio e lhe disse: Adão, levanta-te e põe-te em pé. Pois o sol não é Deus, mas foi criado para iluminar o dia. Foi o que eu te falei na caverna dizendo que a aurora irromperia e haveria luz durante o dia. Mas eu sou Deus, aquele que te confortou na noite. E Deus parou de se comunicar com Adão. Então Adão e Eva saíram pela boca da caverna e caminharam em direção ao jardim. Mas ao aproximarem-se dele, defronte ao portão oeste do qual viera Satã quando enganou Adão e Eva, encontraram a serpente que se tomara Satã e que tristemente lambia o pó e se arrastava com seu peito no chão, por causa da maldição de Deus. A serpente, que antes tinha sido mais sublime de todos os animais, agora está mudada e se tomara a escorregadia e o pior de todos eles, e arrastava-se sobre seu peito e andava sobre seu ventre. Considerando que fora o mais belo de todos os animais, mudada, tornou-se o mais feio de todos eles. Em vez de alimentar-se do melhor, agora comia o pó. Em vez de habitar, como antes, os melhores lugares, agora vivia no pó. E, enquanto era o mais belo de todos os animais, todos emudeciam perante sua beleza, agora tomara-se abominável. E, novamente, enquanto ela habitara uma bela morada, todos os outros animais para ali corriam, e onde bebesse, eles também bebiam. Agora, depois de se tornar venenosa pela maldição de Deus, todos os animais fugiam de sua morada, e não bebiam mais da água que ela bebesse, mas fugiam desta. Quando a amaldiçoada serpente viu Adão e Eva, inclinou a cabeça, pôs-se sobre sua cauda e, com os olhos injetados de sangue, fez menção de matá-los. E avançou diretamente para Eva e lançou-se atrás dela, enquanto Adão, de lado, chorava por não ter uma vara em suas mãos com a qual pudesse golpear a serpente, e não sabia como matá-la. Mas, com o coração ardendo por Eva, Adão aproximou-se da serpente e segurou-a pela cauda, quando então ela se voltou em sua direção e disse: Ó Adão, por causa de ti e de Eva eu sou escorregadia e ando sobre meu ventre. Então, sendo grande sua força, derrubou Adão e Eva e os esmagou, com intenção de matá-los. Mas Deus mandou um anjo que lançou a serpente para longe deles e os ergueu. Então a palavra de Deus veio à serpente, dizendo: Da primeira vez eu te fiz loquaz e te fiz andar sobre teu ventre, mas eu não te havia privado da fala. Agora, entretanto, se muda, e não mais falarás, tu e tua raça, porque da primeira vez a ruína das minhas criaturas aconteceu através de ti, e agora tu querias matá-las. Então a serpente emudeceu, e não mais falou. E soprou um vento do céu por ordem de Deus e carregou a serpente para longe de Adão e Eva, jogando-a na beira do mar, e ela foi parar na Índia. Mas Adão e Eva choraram perante Deus.
E Adão disse-lhe: Ó Senhor, quando eu estava na caverna vos disse, meu Senhor, que os animais do campo se levantariam e me devorariam, e eliminariam minha vida na terra. Então Adão, por causa do que lhe havia acontecido, golpeou o seu peito e prostrou-se em terra como um cadáver. Então sobreveio a palavra de Deus que o ergueu e disse-lhe: Ó Adão, nenhum desses animais poderá ferir-te, porque quando eu fiz estes animais e outras coisas moventes virem até ti na caverna, não permiti a serpente vir com eles, para que não se levantasse contra vós e vos fizesse tremer, e o medo que sentiríeis penetrasse em vossos corações. Pois eu sabia que esta amaldiçoada é maldosa, por isso eu não lhe permiti chegar perto de vós com os outros animais. Mas agora fortalece teu coração e não tenhas medo. Eu estou contigo até o fim dos dias que determinei para ti. Então Adão chorou e disse: Ó Deus, levai-nos para algum outro lugar, onde a serpente não possa novamente aproximar-se e levantar-se contra nós, para que não encontre vossa criada Eva sozinha e a mate, pois seus olhos são medonhos e maus. Mas Deus disse a Adão e Eva: Daqui por diante não tenhais medo, não permitirei que ela se aproxime de vós, eu afastei de vós, dessa montanha, nem permitirei que ela de modo algum vos machuque. Então Adão e Eva adoraram a Deus e deram-lhe graças e louvaram-no por livrá-los da morte. Então Adão e Eva puseram-se à procura do jardim. E o calor fustigava-os como chamas em seus rostos e eles suavam de calor e choravam perante o Senhor. Mas o lugar onde eles choravam estava junto a uma montanha alta, defronte ao portão oeste do jardim. Então Adão lançou-se do topo dessa montanha, sua face ficou dilacerada e também sua carne, muito sangue escorria dele, e ele estava próximo da morte. Enquanto isso, Eva permaneceu na montanha chorando por ele que assim jazia. E ela disse: Eu não desejo viver após ele, pois tudo que ele fez a si mesmo foi por minha causa. Então ela lançou-se atrás dele e foi dilacerada e retalhada pelas pedras, e jazia como morta. Mas Deus, o misericordioso, que cuida das suas criaturas, olhou para Adão e Eva mortos, e enviou-lhe sua palavra e ressuscitou-os. E disse Adão: Ó Adão, toda essa miséria que forjaste para ti mesmo não será eficaz contra a minha regra, nem alterará a aliança dos 5.500 anos. Então Adão disse a Deus: Eu definho no calor, estou enfraquecido de andar e sinto aversão a este mundo. E não sei quando quereis retirar-me daqui para descansar. Então o Senhor Deus lhe disse: Ó Adão, isto não é possível no momento, não até que tu termines teus dias. Então eu te retirarei dessa terra vil. E Adão disse a Deus: Enquanto eu estava no jardim, não conhecia nem o calor, nem a fraqueza, nem tinha de me mover de lá para cá, nem sentia tremor, nem medo, mas agora, desde que vim para esta terra, aconteceu-me toda esta miséria. Então Deus disse a Adão: Enquanto tu guardaste meu mandamento, minha luz e minha graça estavam sobre ti. Mas, ao desobedecer ao meu mandamento, a tristeza e a miséria cometeram-te nesta terra. E Adão chorou e disse: Ó Senhor, não me abandoneis por isso, nem me golpeeis com pesados castigos, nem ainda me retribuais de acordo com meu pecado, pois nós, de nossa própria vontade, desobedecemos ao vosso mandamento, e abandonamos vossa lei, e buscamos tornar-nos deuses como vós, quando Satã, o inimigo, nos enganou. Então Deus disse novamente a Adão: Por teres trazido a esta terra medo e tremor, fraqueza e sofrimento trilhando e vagando por ela, e por teres subido esta montanha e de lá caído para morrer, tudo isso eu tomarei sobre mim mesmo para te salvar. Então Adão chorou mais e disse: Ó Deus, tende piedade de mim por tomar sobre vós o que eu fizer. Mas Deus retirou sua palavra de Adão e Eva. Então Adão e Eva puseram-se de pé, e Adão disse a Eva: Cinge-te, e eu também me cingirei. E ela cingiu-se, conforme Adão mandara. Então Adão e Eva tomaram de pedras e as dispuseram em forma de altar, e colheram folhas das árvores fora do jardim, com as quais limparam as manchas de sangue que haviam derramado nas pedras. Mas o sangue que caiu na areia, eles o recolheram junto com o pó no qual estava misturado e ofereceram-no sobre o altar em oferenda a Deus. Então Adão e Eva postaram-se sob o altar e choraram, suplicando a Deus da seguinte maneira: Perdoai-nos nossa desobediência e nosso pecado, e olhai-nos com vossos olhos de misericórdia. Pois quando estávamos no jardim nossos louvores e nossos hinos se elevavam a vós sem cessar.
Mas ao chegarmos a esta terra estranha, o louvor puro não era mais nosso, nem a prece virtuosa, nem corações compreensivos, nem pensamentos doces, nem conselhos justos, nem discernimento profundo, nem sentimentos sinceros, nem nos restava nossa natureza luminosa. Mas nosso corpo está transformado, não se assemelha mais ao de antes. Ainda assim, olhai para o nosso sangue, agora é oferecido sobre estas pedras, e aceitai-o de nossas mãos como louvor que costumávamos cantar a vós antes, no jardim. E Adão começou a fazer mais pedidos a Deus. Então, Deus o misericordioso, bom e que ama os homens, olhou para Adão e Eva e para o seu sangue que lhe haviam dado em oferenda, sem ordem dele para assim proceder. Mas ele os admirou, e aceitou suas oferendas. E Deus enviou de sua presença um fogo brilhante, que consumiu a oferenda. Ele sentiu o doce aroma da oferenda e teve misericórdia. Então a palavra de Deus veio a Adão e disse-lhe: Ó Adão, assim como tu derramaste teu sangue, eu derramarei meu próprio sangue quando tornar-me carne de tua descendência, e assim como tu morreste, ó Adão, também morrerei. E assim como tu construíste um altar, também eu farei para ti um altar na terra, e assim como tu ofereceste teu sangue sobre o altar, eu também farei de meu sangue o perdão dos pecados, e apagarei nele as desobediências. E agora, vê, aceitei tua oferenda, ó Adão, mas os dias da aliança que eu determinei para ti não estão cumpridos. Quando estiverem consumados, então eu te trarei de volta ao jardim. Agora, portanto, fortalece teu coração, e quando a tristeza vier sobre ti, faze-me uma oferenda, e eu serei favorável a ti. Mas Deus sabia o que Adão guardava em seus pensamentos, que ele deveria matar-se várias vezes e fazer-lhe uma oferenda de seu sangue. Por isso ele lhe disse: Ó Adão, não te mates novamente como fizeste, lançando-te da montanha. Mas Adão disse a Deus: Eu tinha intenção de acabar comigo mesmo completamente por ter desobedecido ao vosso mandamento, e por ter saído do belo jardim, e pela luz brilhante da qual vós me privastes, e pelos louvores que jorravam de minha boca sem cessar, e pela luz que me cobria. Agora, por vossa bondade, ó Deus, não me abandone completamente, mas sede benévolo comigo toda vez que eu morrer, e trazei-me de volta à vida. E através disso saber se há que vós sois um Deus misericordioso, que não quereis que alguém pereça, que não gostais que alguém caia, e que não condenais ninguém cruelmente, perversamente à destruição total. Então Adão permaneceu em silêncio. E a palavra de Deus veio-lhe, abençoou-o e confortou-o, e prometeu-lhe que o salvaria no fim dos dias determinado para ele. Esta, então, foi a primeira oferenda que Adão fez a Deus, e assim fez disso um hábito. Então Adão tomou Eva, e puseram-se no caminho de volta à caverna dos tesouros onde moravam. Mas ao aproximarem-se e a virem de longe, uma pesada tristeza tomou conta de Adão e Eva quando para ela olharam. Então Adão disse a Eva: Quando estávamos na montanha, fomos confortados pela palavra de Deus que conversou conosco, e a luz que vinha do leste iluminou-nos. Mas agora a palavra de Deus ocultou-se de nós, e a luz que nos iluminava está tão mudada como se estivesse prestes a desaparecer e permitir que a escuridão e a tristeza caiam sobre nós. E somos forçados a entrar nesta caverna que parece prisão, onde a escuridão nos envolve de maneira que ficamos separados um do outro, e tu não me podes ver, nem eu te posso ver. Depois de dizer Adão estas palavras, eles choraram e estenderam as mãos a Deus, pois estavam cheios de tristeza, e suplicaram a Deus que lhes trouxesse o sol para iluminá-los, para que a escuridão não tomasse a envolvê-los e para que não fossem novamente para debaixo daquela cobertura de rocha. Eles preferiam morrer a ver a escuridão. Então Deus olhou para Adão e Eva e considerou sua enorme tristeza e considerou tudo que eles haviam feito como coração ardente por causa do sofrimento presente, em vez de seu bem-estar anterior, e por causa de toda a miséria que lhes acontecera numa terra estranha. Por isso Deus não estava irado com eles, nem impaciente com eles, mas ele estava paciencioso e indulgente para com eles, pois eram os filhos que ele criara. Então a palavra de Deus chegou a Adão, dizendo: Adão, quanto ao sol, se eu não o houvesse trazido a ti, os dias, horas, anos e meses perderiam sua validade, e a aliança que eu fiz contigo jamais se cumpriria. Neste caso serias abandonado e submetido a um longo flagelo, e ficarias para sempre sem alguma salvação.
Sim, é melhor que conduzas tua alma por longo tempo e com serenidade, enquanto suportas a noite e o dia, até que os dias se cumpram e chegue o tempo da minha promessa. Então eu virei e te salvarei, ó Adão, pois eu não desejo que tu permaneças no sofrimento. E eu, ao olhar para todas as coisas boas nas quais viveste, e porque saíste delas, de boa vontade mostrar-te-lhe a misericórdia. Mas eu não posso alterar a aliança que saiu de minha boca, do contrário eu te traria de volta ao jardim. Quando, no entanto, a aliança for cumprida, então eu terei misericórdia para contigo para com tua descendência, e trar-te-ei para uma terra de alegria onde não há tristeza nem sofrimento, mas felicidade e louvores que nunca cessam, e um belo jardim que nunca passará. E Deus disse novamente a Adão, sê paciente e entra na caverna, pois a escuridão da qual tinhas medo durará apenas 12 horas, e quando terminar, a luz ressurgirá. Então, após ouvir de Deus estas palavras, Adão e Eva adoraram-no, e seus corações consolaram-se. Eles voltaram para a caverna, segundo seu hábito, enquanto lágrimas corriam de seus olhos, tristeza e lamentações vinham do coração e eles desejavam ardentemente que a alma lhes deixasse o corpo. E Adão e Eva permaneceram orando até que a escuridão da noite desceu sobre eles. Adão ficou oculto de Eva, e ela dele. Quando Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, viu como eles continuavam em oração, e como Deus se comunicava com eles e os consolava, e como ele ia aceitar a sua oferenda, Satã criou uma visão. Ele iniciou transformando suas hostes, em suas próprias mãos havia um fogo flamejante, e eles estavam envoltos em uma grande luz. Em seguida, colocou o seu trono próximo à boca da caverna, pois não podia entrar nela por causa das orações que proferiam. E lançou luz para dentro da caverna, até que a caverna reluziu sobre Adão e Eva. Enquanto isso, suas hostes começavam a cantar louvores. E Satã fez isto para que quando Adão visse a luz, pensasse consigo mesmo que era uma luz celeste, e que as hostes de Satã eram anjos, e que Deus os enviara para guardar a caverna e dar-lhes luz na escuridão. Assim, quando Adão saísse da caverna e os visse, e Adão e Eva reverenciassem a Satã, então ele dominaria Adão e humilhá-lo-ia pela segunda vez diante de Deus. Quando, portanto, Adão e Eva viram a luz, imaginando que fosse real, fortaleceram seus corações. No entanto, como estavam trêmulos, Adão disse a Eva, olha para aquela grande luz e ouve aquelas muitas canções de louvor, olha para aquelas hostes paradas lá fora que não entram e nem vêm até nós, eles não nos contam o que dizem ou de onde vêm, ou qual é o significado dessa luz, nem o que são aqueles louvores, para que foram eles enviados aqui. E por que não entram? Se eles fossem de Deus viriam a nós na caverna e nos contariam a que vieram. Em seguida Adão colocou-se de pé e orou a Deus com o coração ardente, e disse, Senhor, há no mundo um outro Deus além de vós que teria criado anjos enchendo-os de luz e enviando-os a nós para nos guardar, e que viria junto com eles? Pois eis que vemos estas hostes que se postam à boca da caverna, eles estão em grande luz, eles cantam altos louvores. Se eles são de algum outro Deus que não vós, dizei-me, e se eles são enviados por vós, dizei-me a razão pela qual os enviastes. Tão logo Adão disse essas palavras, um anjo de Deus apareceu-lhe na caverna e disse-lhe, Adão, não tenhas medo. Este é Satã com suas hostes, ele deseja enganar-vos como vos enganou antes. Da primeira vez, ele escondeu-se na serpente, mas desta vez ele veio a vós na semelhança de um anjo de luz para que, quando o adorasseis, ele pudesse subjugar-vos bem na presença de Deus. Em seguida o anjo afastou-se de Adão, agarrou Satã e o despojou do disfarce que assumira, e levou-o em sua verdadeira forma, horrenda, a Adão e Eva, que ficaram com muito medo ao vê-lo. E o anjo disse a Adão, esta forma horrenda tem sido dele desde que Deus o fez cair do céu. Ele não poderia aproximar-se de vós assim, por isto é que ele se transformou num anjo de luz. Em seguida o anjo expulsou Satã e suas hostes para longe de Adão e Eva, e disse-lhes, não temais, Deus, que vos criou, vos fortalecerá. E o anjo partiu. Mas Adão e Eva permaneceram em pé na caverna, não lhes veio nenhum consolo, eles estavam divididos em seus pensamentos. E quando amanheceu, disseram suas preces, e em seguida saíram em busca do jardim, pois seus corações ansiavam por ele, e não conseguiam conformar-se com deixá-lo.
Mas quando o voluntarioso Satã viu-os a caminho do jardim, reuniu suas hostes e apareceu sobre uma nuvem, como uma visão, com o intuito de enganá-los. Mas quando Adão e Eva deram com ele assim, como numa visão, pensaram que fossem anjos de Deus vindos para consolá-los por terem deixado o jardim, ou levá-los de volta para lá. E Adão estendeu suas mãos para Deus, implorando-lhe que o fizesse compreender quem eram eles. Então Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, disse a Adão: ó Adão, eu sou um anjo do grande Deus, e vê as hostes que me rodeiam. Deus enviou-me a eles para pegar-te e levar-te à fronteira norte do jardim, à praia do mar límpido e nele banhar-te, e Eva, e levar-vos a vossa alegria anterior, para que retorneis novamente ao jardim. Estas palavras calaram fundo no coração de Adão e Eva. Ainda assim Deus negou sua palavra a Adão, e não o fez compreender imediatamente, mas esperou para testar sua força, se ele seria derrotado como Eva o fora no jardim, ou se ele resistiria. Então Satã dirigiu-se a Adão e Eva e disse: eis que vamos ao mar de água, e puseram-se a caminho, e Adão e Eva seguiram-nos a uma pequena distância. Mas quando chegaram à montanha ao norte do jardim, uma montanha muito alta, 100 degraus para chegar ao topo, o demônio acercou-se de Adão e Eva e fê-los subir ao topo, de fato, e não numa visão, desejando, com isso, jogá-los lá de cima e matá-los, e apagar da terra seus nomes, de maneira que esta terra ficasse apenas para ele e suas hostes. Mas quando Deus o misericordioso viu que Satã desejava matar Adão com suas diversas artimanhas, e viu que Adão estava dócil e sem malícia, Deus falou com Satã em voz alta e o amaldiçoou. Então ele e suas hostes fugiram, e Adão e Eva permaneceram em pé no cume da montanha, de onde eles viram, lá embaixo, o grande mundo, bem acima do qual estavam. Porém as hostes que havia pouco estiveram a seu lado, desapareceram. Eles choraram, os dois, Adão e Eva, perante Deus, e suplicaram seu perdão. Em seguida veio a palavra de Deus a Adão dizendo: compreende a respeito deste Satã, pois ele procura enganar-te e a teus descendentes que virão. E Adão chorou diante de Deus e suplicou e implorou que ele lhe desse alguma coisa do jardim, como uma pequena lembrança, para servir-lhe de consolo. E Deus olhou para o pensamento de Adão e enviou o anjo Miguel ao mar que se estende até a Índia, para dali pegar bastões de ouro e trazê-los a Adão. Isto fez Deus em sua sabedoria, para que estes bastões de ouro, estando com Adão na caverna, iluminassem a noite à sua volta e eliminassem o seu medo da escuridão. Em seguida o anjo Miguel desceu por ordem de Deus, pegou os bastões de ouro, como Deus lhe ordenara, e levou-os para Deus. Depois dessas coisas Deus ordenou ao anjo Gabriel para descer ao jardim e dizer ao querubim que o guardava: ouve, Deus mandou-me entrar no jardim e pegar incenso perfumado para dá-lo a Adão. Então o anjo Gabriel desceu por ordem de Deus ao jardim, e falou ao querubim conforme Deus mandara. O querubim então disse: muito bem. E Gabriel entrou e pegou o incenso. Então Deus mandou o seu anjo Rafael descer ao jardim e tratar com o querubim sobre um pouco de mirra para dá-lo a Adão. E o anjo Rafael desceu e disse ao querubim conforme Deus mandara, e o querubim disse: bem. Então Rafael entrou e pegou a mirra. Os bastões de ouro provinham do mar da Índia, onde há pedras preciosas. O incenso provinha da fronteira leste do jardim, e a mirra da fronteira oeste, de onde viera a amargura de Adão. E os anjos trouxeram estas três coisas a Deus, junto da árvore da vida, no jardim. Então Deus disse aos anjos: mergulhai-os na fonte de água, em seguida levai-os e borrifar Adão e Eva com esta água, para que eles tenham um pouco de consolo em sua tristeza, e dai-os a Adão e Eva. E os anjos fizeram como Deus lhes ordenara, e deram todas aquelas coisas a Adão e Eva no cume da montanha sobre a qual Satã os havia colocado, quando tentou eliminá-los. E ao ver os bastões de ouro, o incenso e a mirra, Adão rejubilou-se e chorou, pois pensou que o ouro fosse uma lembrança do reino de onde ele viera, que o incenso fosse uma lembrança da luz brilhante que lhe fora tomada e que a mirra fosse um símbolo da tristeza em que se encontrava. Depois dessas coisas, Deus disse a Adão: tu me pediste algo do jardim para consolar-te, e eu te dei estas três prendas para teu consolo, para que tu confies em mim e em minha aliança feita contigo.
Pois eu virei e salvar-te-ei, e reextrarão para mim, quando vestido de carne, ouro, incenso e mirra, ouro como sinal do meu reino, incenso como sinal de minha natureza divina, e mirra como símbolo de meu sofrimento e de minha morte. Mas, ó Adão, coloca tudo junto de ti na caverna, o ouro, para que possa lançar luz sobre ti à noite, o incenso, para que sinta seu doce perfume, e a mirra, para confortar-te em tua tristeza. Depois de Adão ouvir estas palavras de Deus, ele o adorou. Ele e Eva o adoraram e agradeceram-lhe, porque ele os tinha tratado misericordiosamente. Em seguida Deus ordenou que os 3 anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, entregassem a Adão o que cada um fora buscar. E eles assim fizeram, um a um. E Deus mandou que Suriel e Salatiel carregassem Adão e Eva para baixo do cume da montanha alta, e os levassem para a caverna dos tesouros. Lá chegando, colocaram o ouro no lado sul da caverna, o incenso no lado leste e a mirra no lado oeste, pois a boca da caverna estava no lado norte. Os anjos então confortaram Adão e Eva, e partiram. Eram 70 bastões de ouro, 12 libras de incenso e 3 libras de mirra. Tudo permaneceu com Adão na casa dos tesouros, é por isso que foi chamada de esconderijo. Mas outros intérpretes afirmam que era chamada Caverna dos Tesouros por causa dos corpos de homens justos que lá estavam. Estas 3 coisas Deus deu a Adão ao 3º dia após a saída do jardim, em lembrança dos 3 dias que o Senhor permaneceria no coração da terra. E estas 3 coisas, como continuaram com Adão na caverna, davam-lhe luz à noite, de dia davam-lhe um pouco de alívio à sua tristeza. E Adão e Eva permaneceram na caverna dos tesouros até o 7º dia, eles não comeram do fruto da terra, nem beberam da água. E quando alvoreceu no 8º dia, Adão disse a Eva, ó Eva, nós oramos para Deus nos dar alguma coisa do jardim. E ele enviou seus anjos que nos trouxeram o que tínhamos desejado. Mas agora, levanta-te, vamos até o mar de água que vimos antes, e vamos permanecer em pé nele, pedindo que Deus seja de novo benevolente conosco e nos leve de volta ao jardim, ou nos dê algo, ou que ele nos dê consolo em alguma outra terra que não essa onde estamos. Em seguida Adão e Eva saíram da caverna, foram e ficaram em pé na beira do mar no qual eles se tinham lançado antes, e Adão disse a Eva, vem, entra neste lugar e não saias daqui antes de terminarem 30 dias, quando eu virei a ti. E ora a Deus com o coração ardente e com voz doce para que nos perdoe. E eu irei a um outro lugar, e entrarei nele, e farei como tu. Em seguida Eva entrou na água, como Adão lhe ordenara. Adão também entrou na água, e eles ficaram em pé orando, e suplicaram a Deus que lhes perdoasse sua ofensa, e que os restituísse ao estado anterior. E assim eles permaneceram em pé, orando, até o final de 35 dias. Mas Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, procurou por eles na caverna, mas não os encontrou, apesar de buscá-los diligentemente. Mas encontrou-os em pé na água, orando, e pensou consigo mesmo, Adão e Eva estão assim em pé naquela água suplicando a Deus que lhes perdoe a desobediência e os restitua a seu estado primeiro, e para que ele os livre de minhas mãos. Mas eu os enganarei para que saiam da água e não cumpram o seu voto. Em seguida, aquele que odeia tudo o que é bom não se dirigiu a Adão, mas a Eva, e tomou a forma de um anjo de Deus, louvando e rejubilando, e disse-lhe, a paz esteja contigo. Alegra-te e rejubila-te, Deus é benevolente conosco, e ele me enviou Adão. Eu lhe trouxe as boas novas da salvação e de seu preenchimento com a luz fulgurante de antes. E Adão, alegre com sua restauração, enviou-me a ti para que tu venhas a mim, para que eu te coroe de luz assim como a ele. E ele me disse, fala com Eva, se ela não vier contigo, lembra do sinal de quando estávamos no cume da montanha, como Deus enviou seus anjos que nos pegaram e nos levaram para a caverna dos tesouros, e colocaram o ouro no lado sul, o incenso no lado leste, e a mirra no lado oeste. Vem até ele agora. Ao ouvir estas palavras, Eva rejubilou-se muito, e pensando que a visão de Satã fosse real, saiu do mar. Ele foi na frente, e ela o seguiu até que chegaram a Adão. Então Satã escondeu-se dela, e ela não mais o viu. Ela então foi e parou diante de Adão que estava em pé na água, rejubilando-se no perdão de Deus. E quando ela o chamou, ele voltou-se, viu ali e chorou e golpeou o seu peito, e, amargurado de tristeza, afundou na água. Mas Deus olhou para ele, para sua miséria e para a iminência de ele dar seu último suspiro.
E a palavra de Deus veio do céu e disse-lhe: sobe pela margem alta até Eva. E, ao chegar junto dela, disse-lhe: quem te disse vem aqui? Então ela relatou-lhe as palavras do anjo que lhe aparecera e lhe dera um sinal. Mas Adão entristeceu-se e fê-la saber que aquele era Satã. Ele então a tomou pelas mãos, e ambos voltaram à caverna. Estas coisas aconteceram-lhes na segunda vez em que desceram até a água, 7 dias depois de saírem do jardim. Eles jejuaram dentro da água por 35 dias, ao todo eram 42 dias desde que havia deixado o jardim. E na manhã do 43º dia, eles saíram da caverna, tristes e chorosos. Seus corpos estavam enfraquecidos e ressequidos de fome e sede, de jejuar e orar, e de sua pesada tristeza por causa de sua desobediência. E depois de saírem da caverna, subiram a montanha oeste do jardim. Ali pararam e oraram e suplicaram a Deus que lhes concedesse o perdão de seus pecados e, após suas orações, Adão se pôs a rogar a Deus dizendo: ó meu Senhor, meu Deus e meu Criador, vós mandastes que se juntassem os 4 elementos, e eles foram reunidos por vossa ordem. Em seguida abristes vossa mão e me criastes a partir de um elemento, o pó da terra, e me trouxestes para o jardim à 3ª hora, numa sexta-feira, e me informastes disso na caverna. Naquele tempo, no início, eu não conhecia nem a noite nem o dia, pois eu tinha uma natureza luminosa, e a luz na qual eu vivia nunca me deixou para que eu conhecesse a noite e o dia. Naquele tempo, novamente, ó Senhor, naquela 3ª hora quando me criastes, trouxestes a mim todas as feras, e os leões, e os avestruzes, as aves do ar, e todas as coisas que se movem na terra, que criastes na 1ª hora antes de mim na sexta-feira. E foi de vossa vontade que eu nomeasse a todos, um por um, com um nome apropriado. Mas vós me deste entendimento e sabedoria, e um coração puro e um discernimento justo vindo de vós, para que eu os nomeasse segundo o vosso próprio discernimento, considerando a nomeação deles. A Deus, vós os fizestes obedientes a mim e ordenastes que nenhum deles se desgarrasse de meu controle, de acordo com vosso mandamento, e com o domínio que me deste sobre eles. Mas agora eles estão afastados de mim. Então aconteceu aquela 3ª hora da sexta-feira, na qual me criastes, e me destes o mandamento referente à árvore, da qual eu não me deveria aproximar, nem comer de seus frutos, pois vós me dissestes no jardim: quando comeres da árvore, da morte morrerás. E se tivesseis me punido com a morte como dissestes, eu deveria ter morrido naquele mesmo instante. Além do mais, quando me destes a ordem relativa à árvore, que eu não deveria nem me aproximar dela nem dela comer, Eva não estava comigo, ainda não a tinhas criado nem a tirado ainda do meu lado, mas, nem ouvira esta ordem de vós. Em seguida, ao fim da 3ª hora naquela sexta-feira, ó Senhor, provocastes uma sonolência e um sono caiu sobre mim e eu dormi, e fiquei dominado pelo sono. Depois, tirastes um costela do meu lado e o criaste segundo vossa própria imagem e semelhança. Então eu acordei, e quando a vi e soube quem era ela, eu disse: isso é osso dos meus ossos, e carne de minha carne, daqui por diante ela será chamada mulher. Foi de vossa boa vontade, ó Deus, que veio a sonolência e o sono que recaíram sobre mim, e imediatamente tiraste Eva do meu lado, até que ela estava fora, assim que eu não vi como ela foi feita, nem pude testemunhar. Ó meu Senhor, são sublimes e grandiosas são vossa bondade e glória. E por vossa boa vontade, ó Senhor, nos destes ambos corpos de uma natureza luminosa, e nos fizestes os dois, e nos destes vossa graça e nos cumulastes de louvores do Espírito Santo, e não deveríamos estar nem famintos nem sedentos, nem conhecer o que é a tristeza, nem ainda a fraqueza de coração, nem o sofrimento, o jejum, ou a exaustão. Mas agora, ó Deus, desde que desobedecemos vosso mandamento e quebramos vossa lei, vós nos levastes para uma terra estranha e permitistes que o sofrimento e a fraqueza, a fome e a sede nos acometessem. Agora, portanto, ó Deus, suplicamos a vós, dai-nos algo de comer do jardim, para satisfazer nossa fome, e algo para matar nossa sede. Pois, vede, por muitos dias, ó Deus, não provamos nada nem bebemos nada, e nossa carne está ressecada, e nossa força está esgotada e o sono abandonou nossos olhos por causa da fraqueza e do choro. Então, ó Deus, não ousamos colher nenhum dos frutos das árvores, por temer-vos.
Pois quando desobedecemos antes, nos poupastes e não nos fizestes morrer. Mas agora, pensamos em nosso coração, se comermos dos frutos das árvores sem a ordem de Deus, Ele nos destruirá dessa vez e nos eliminará da face da terra. E se bebermos dessa água, sem a ordem de Deus, Ele nos porá um fim e nos erradicará imediatamente. Portanto, ó Deus, agora que eu venho a este lugar com Eva, suplicamos que nos deis do fruto do jardim, para que possamos saciar-nos com ele. Pois desejamos o fruto que está na terra e tudo mais que nos falta. Então Deus olhou novamente para Adão e para seu pranto e seus gemidos, e a palavra de Deus veio-lhe e lhe disse: Ó Adão, quando estavas no meu jardim não conhecias nem o comer nem o beber, nem a fraqueza nem o sofrimento, nem a magreza da carne, nem a mudança, nem o sono abandonava teus olhos. Mas desde que desobedeceste e vieste para esta terra estranha, todas estas provações têm acontecido a ti. Então Deus ordenou ao querubim, que guardava o portão do jardim com uma espada de fogo na mão, que buscasse alguns frutos da figueira e os desse a Adão. O querubim obedeceu à ordem do Senhor Deus e foi ao jardim e trouxe 2 figos e 2 galhos, cada figo com sua folha. Estes provinham de 2 das árvores entre as quais Adão e Eva se haviam escondido quando Deus fora andar no jardim. E a palavra de Deus viera a Adão e Eva dizendo-lhes: Adão, Adão, onde estás? E Adão respondera: Ó Deus, aqui estou. Quando eu ouvi vosso som e vossa voz, eu me escondi, pois estou nu. Então o querubim tomou 2 figos e trouxe-os a Adão e Eva, mas lançou-os para eles de longe, pois eles não podiam aproximar-se do querubim por causa de sua carne, que não podia aproximar-se do fogo. Antes, os anjos tremiam na presença de Adão e temiam-no, mas agora Adão tremia perante os anjos e temia-os. Então Adão aproximou-se e pegou um figo, e Eva também veio por sua vez e pegou o outro. E, ao tomarem suas mãos, olharam e reconheceram que provinham das árvores entre as quais eles se haviam escondido. Em seguida Adão disse a Eva: Vês estes figos e suas folhas, com as quais nos cobrimos quando fomos despidos de nossa natureza luminosa. Agora, não sabemos que miséria e sofrimento podem nos acometer se os comermos. Agora, portanto, ó Eva, vamos nos conter e não comer deles, tu e eu, e vamos pedir a Deus que nos dê do fruto da árvore da vida. Assim Adão e Eva contiveram-se e não comeram desses figos. Mas Adão começou a orar a Deus e suplicar-lhe que desse do fruto da árvore da vida, dizendo assim: Ó Deus, quando desobedecemos ao vosso mandamento na 6ª hora da sexta-feira, fomos despojados da natureza luminosa que tínhamos e continuamos no jardim depois de nossa desobediência, por não mais que 3 horas. Mas ao anoitecer, vós nos fizeste sair de lá. Ó Deus, nós vos desobedecemos por 1 hora, e todas essas provações e tristezas acontecem-nos até hoje. E aqueles dias, junto com este 43º dia, não redimem aquela 1 hora durante a qual desobedecemos. Ó Deus, olhai para nós com um olhar de piedade e não nos castigueis de acordo com nossa desobediência ao vosso mandamento, em vossa presença. Ó Deus, dai-nos do fruto da árvore da vida para que possamos dele comer e viver, não tornar a passar por sofrimentos e outros aborrecimentos nesta terra, pois vós sois Deus. Quando desobedecemos ao vosso mandamento, vós nos fizeste sair do jardim e enviastes um querubim para guardar a árvore da vida para evitar que dela comêssemos e vivesseis e não conhecêssemos fraquezas depois da desobediência. Mas agora, ó Senhor, vede, aguentamos todos estes dias, e suportamos todos os sofrimentos. Fazei estes 43 dias equivalerem a 1 hora durante a qual desobedecemos. Depois dessas coisas a palavra de Deus veio a Adão e disse-lhe: Ó Adão, quanto ao fruto da árvore da vida, o qual pediste, não o darei a ti agora, mas sim quando os 5.500 anos se cumprirem, então eu te darei o fruto da árvore da vida, e tu a comerás e viverás para sempre, tu e Eva, e tua descendência justa. Mas estes 43 dias não podem compensar a hora durante a qual tu desobedeceste ao meu mandamento. Adão, eu te dei de comer da figueira na qual tu te escondestes, vai e come dela, tu e Eva. Eu não negarei teu pedido nem tirarei tua esperança, portanto, suporta, até o cumprimento da aliança que eu contigo fiz. E Deus retirou sua palavra de Adão.
Em seguida Adão voltou a Eva e disse-lhe: levanta-te, pega um figo para ti, e eu pegarei outro, e vamos para a nossa caverna. Então Adão e Eva pegaram um figo cada, e foram em direção da caverna. Era quase a hora do pôr do sol, e seus pensamentos fizeram-nos desejosos de comer do fruto. Mas Adão disse a Eva: eu tenho medo de comer deste figo, não sei o que poderá advir disso. Assim Adão chorou e pôs-se a orar diante de Deus, dizendo: satisfazei minha fome, sem que eu tenha de comer este figo, pois, após comê-lo, de que me valerá ele? E o que desejarei e pedirei a vós, ó Deus, depois que ele se acabar? E ele disse novamente: tenho medo de comer dele, pois não sei o que me acontecerá por isto. Então a palavra de Deus veio a Adão e disse-lhe: ó Adão, por que não tiveste antes este temor, nem suportaste este jejum, nem tiveste tanto cuidado assim? E por que não tiveste este medo antes de desobedecer? Mas depois de vires morar nesta terra estranha, teu corpo animal não poderia existir sobre a terra sem alimento terreno, para fortalecê-lo e para restaurar sua energia. E Deus retirou sua palavra de Adão.